Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro do profeta Daniel, capítulo 3. Livro do profeta Daniel, capítulo 3. Vamos ficar de pé. Eu vou ler todo este capítulo, são apenas 30 versículos, mas eu creio que dá para a gente ler nesta noite. É onde está inserida a nossa mensagem nesta noite. Daniel capítulo 3 nos diz o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis as imagens de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música. Se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servi aos meus deuses,
nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo. E quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de ti responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei se espantou e se levantou depressa e disse aos seus companheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amados irmãos, irmãs e amigos,
O ouro, para alcançar um alto grau de pureza, ele precisa ser levado a uma temperatura sobremodo elevada. O ouro, para alcançar um grau de pureza, precisa ser levado a uma temperatura sobremodo elevada. O fogo possui uma propriedade purificadora, pois nós podemos ver que o fogo, ele serve para clarear quando não há luz, o fogo serve para aquecer quando se está frio, o fogo serve para consumir coisas também que não servem, e o fogo também serve para purificar materiais preciosos. A chama do Espírito Santo, ela pode reacender o amor que se esfriou em nossos corações. Mas há um tipo de fogo que eu creio, se todos nós pudéssemos escolher, não optaríamos por passar por ele ou sentir o seu calor. É o fogo desta fornalha ardente que nós acabamos de ler aqui no texto. Pois nós vemos aqui no texto que acabamos de ler, os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, experimentaram o pior fogo que qualquer mortal pode enfrentar: o fogo da aflição. Como nós bem conhecemos essa história, tanto de Daniel como de Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles eram cativos na Babilônia e tiveram de passar por uma prova de fogo, que os apuraria mais ainda e autenticaria mais uma vez na Babilônia a existência e o poder da intervenção do verdadeiro Deus. E, amados irmãos, todos nós enfrentamos ou enfrentaremos situações em que poderíamos chamar de fornalhas ardentes. Por exemplo, situações muitas vezes indesejadas, que não estava na nossa agenda, pode ser chamada de uma fornalha ardente que teremos que enfrentar. Também muitas vezes podem ser situações desagradáveis que enfrentaremos ou já estamos enfrentando, e na maioria das vezes, aos nossos olhos, elas são insuportáveis. Mas também podem ser situações que desafiam nossa fé em Deus e nos forçam a curvarmos diante de uma proposta ou uma solução mais fácil, mas que podemos ofender a santidade de Deus. Amados irmãos, irmãs, todos nós que somos servos e servas do Altíssimo, todos nós temos de passar pelo fogo ardente da fornalha da aflição, todos os dias. Haverá dias em que o fogo será não tão intenso,
Mas haverá dias que o fogo pode ser mais intenso ainda. Mas necessário é passarmos pela fornalha ardente. E nós estamos enfrentando dia a dia. Seja uma fornalha que não pareça tão ardente, mas haverá dias que essa chama vai se tornar uma chama ardente e teremos que enfrentar o fogo. Vai parecer que eu e você não suportaremos tal fornalha da aflição. Amados irmãos, o que identifica um verdadeiro servo e uma verdadeira serva de Deus não é a ausência de problemas em sua vida. Por isso é impossível. Mas o que identifica um verdadeiro servo ou serva de Deus é sim a capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo ao servo para vencer as lutas e as provações. Eu e você não temos. Sadraque, Mesaque e Abdenego não tinham condições de enfrentar aquela fornalha ardente se não fosse a intervenção sobrenatural de Deus na sua vida. Assim também acontece e sempre acontecerá comigo e com você. Deus nos dará capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo para vencermos as lutas e as provações que surgirão em nossas vidas. A fornalha, ela é inevitável, mas a fornalha, ela vai revelar os verdadeiros servos e servas de Deus. Os verdadeiros servos ou servas, por mais que sofram na fornalha da aflição e do desespero, eles continuarão crendo no livramento e na intervenção de Deus, que nos apura dia após dia, como ouro precisa ser refinado para que ele chegue a seu estado de glória, de brilho. Então, amados irmãos, a nossa mensagem desta noite tem como título o seguinte: triunfando na aflição. E o que esse texto que acabamos de ler, o que essa fornalha ardente tem a nos ensinar? Conforme nós lemos aqui no capítulo 3 de Daniel. Eu quero mostrar 4 lições, rapidamente, que servirá de aprendizado para as nossas vidas. Em primeiro lugar, os verdadeiros servos ou servas de Deus, eles são conhecidos e eles não cedem às pressões do mundo. Os verdadeiros servos e servas de Deus, eles são conhecidos e estes não cedem às pressões do mundo. Se você observar, amados irmãos, aí, no versículo 12 ao 18, nos diz assim: há uns homens judeus, ó rei, que tu constituísse sobre os negócios da província, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. E quando nós lemos aqui no versículo 18, a resposta que Sadraque, Mesaque e Abdenego dá ao rei, mesmo sendo intimidados pelo rei, eles dizem: se não fica sabendo, ó Deus, ó rei,
que não servimos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. E no versículo 17 ele diz: se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha ardente e das tuas mãos, ó rei. Se ele quiser, vai nos livrar. Se ele não nos livrar, ó rei, nós não cederemos às tuas pressões. Amados irmãos, o que determina a vitória de um servo ou de uma serva de Deus é a sua firmeza diante das pressões. Os 3 amigos de Daniel aqui foram forçados a negar o verdadeiro Deus e a adorarem a estátua de ouro que o rei assim o fez. E nós podemos parafrasear aqui o que nós lemos. A proposta era a seguinte: olha, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eu vou dar uma oportunidade para vocês 3. Quando o ministério de louvor voltar a tocar, vocês se ajoelhem e adorem a minha estátua. Caso contrário, vocês serão queimados na fornalha ardente. Amados irmãos, quando nós lemos o texto apenas por ler, parece algo simples. Mas se você for trazer a sua mente e aplicar como se você estivesse ali naquele momento, a pressão foi grande sobre Sadraque, Mesaque e Abdenego. E assim, amados irmãos, será sobre a vida de todos os servos e servas que continuam fiéis às pressões sobre as suas vidas. Muitos servos de Deus cederam a pressões terríveis, se curvaram diante de uma solução mais fácil, e muitos deles custaram até a sua própria alma, outros trouxeram prejuízos espirituais para as suas vidas. Quando nós olhamos para as Escrituras, Adão e Eva, lá no início, eles cederam. Saul, o primeiro rei de Israel, cedeu. O rei Ezequias, tão conhecido, ele cedeu também à proposta do inimigo. Pilatos cedeu. Outros cederam às pressões, pecaram contra Deus, e isto custou para alguns algo muito valioso, e outros custaram até a sua própria vida, e outros trouxeram prejuízos espirituais para as suas vidas. Mas esses 3 homens aqui, eles persistiram, continuaram fiéis a Deus, e a resposta dele à pressão do rei foi: faça o que você quiser, ó rei, mas nós não adoraremos a sua imagem. Se Deus quiser, Ele vai nos livrar, senão nós morreremos por amor a Ele. Amados irmãos, dá para imaginar, se eu ou você estivéssemos ali, no lugar de Sadraque, Mesaque e Abdenego, qual seria a nossa resposta ao rei Nabucodonosor? Qual seria? Eu ou você, se estivéssemos ali perante a pressão do rei? A grande lição é, meus amados irmãos, sejamos fiéis a Deus, amados. Não cedamos às pressões para pecarmos contra Deus.
Esses 3 jovens aqui disseram o seguinte para o rei: que Deus podia livrar. Eles não dizem assim: Deus vai nos livrar. Não. Dizem: Deus, a quem servimos, ó rei, Ele pode nos livrar. Se Ele quiser, vai nos livrar. Eles não dizem: Deus vai nos livrar. Não. Eles não decretaram nada para Deus. Eles não disseram: eu não aceito isso na minha vida, eu rejeito aquilo, eu repreendo o fogo, o rei está amarrado. Eles não disseram isso. Mas o que eles disseram foi que se Ele quiser, Ele nos livrará, ó rei, porque Ele é Senhor. Ele governa tudo para a sua glória. Nós estamos aqui, ó rei, nessa fornalha. Não pensas que foi tu que nos trouxeste para aqui, mas foi pela providência dele. Ele permitiu que estivéssemos aqui nessa fornalha. Mas nós não cederemos, ó rei, à tua pressão. Eles não determinaram o que Deus deveria fazer. Aqui é uma lição muito grande, amados irmãos, para as nossas vidas. Devemos ser fiéis a Deus, não apenas pelo que Deus faz pelas nossas vidas, mas por aquilo quem Deus é. Devemos ser fiéis a Deus, não apenas por aquilo que Deus faz em nossas vidas, mas por aquilo que Deus é. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Criador, Ele é sustentador do universo. Nós somos criaturas, nós somos pó, e ao pó nós voltaremos. Aqueles jovens não serviam a Deus por causa dos benefícios recebidos. A religião deles não era um negócio, não era uma barganha com Deus. Se tu me der, rei, ó Deus, eu vou te servir, senão eu não vou te servir. Não, eles não barganhavam com Deus. Eles serviram a Deus, eles foram fiéis a Deus, por causa do caráter de Deus que eles conheciam verdadeiramente quem era Deus. Muitos estão buscando Deus nos nossos dias, não por causa de Deus, mas por causa das dádivas de Deus. Querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos governando suas vidas. Quando Deus fala, não é bem assim. Amados irmãos, nós devemos fazer o que é certo e deixar as consequências nas mãos de Deus. Você está passando por alguma fornalha? Algum fogo ardente está ardendo na sua vida hoje? Continue fazendo o que é certo e deixe as consequências na mão de Deus. Nossa função, amados, é sermos fiéis. Nós não podemos administrar os resultados que surgirão nas nossas vidas. Muitas vezes, amados irmãos, nós queremos administrar os resultados que posteriormente surgirão nas nossas vidas. Mas isso não cabe a mim, não cabe a você. Por isso que Tiago, ele já alertou lá no capítulo 2 da sua carta. Alguns negociantes diziam: eu vou negociar, eu vou fazer isso, eu vou para tal lugar, eu vou ter lucro tal. Tiago diz:
repreende e diz: não façam assim. Mas antes vocês digam: se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. É se Deus quiser. Não podemos administrar os resultados que talvez criamos em nossas mentes. Amados irmãos, é melhor ser morto prematuramente e encontrar o reto juiz em paz, em que viver um pouco mais com vida repreensível e encontrá-lo, o juiz, naquele grande dia do julgamento. Foram que fizeram esses 3 amigos de Daniel. Eles preferiram dar a sua vida prematuramente, mas eles sabiam que iam se encontrar com o juiz do céu e da terra. Eles estavam em paz com esse Deus que ele servia, do que viver mais um pouco e se encontrar com esse juiz depois e ser condenado. Precisamos continuar crendo em Deus, apesar das circunstâncias. Como é que estão as circunstâncias da nossa vida? Eu não conheço. Eu pouco conheço o que vai acontecer com a minha vida, mas uma coisa eu tenho certeza: as circunstâncias de todos nós que estamos aqui nesta noite, de todos que estão me ouvindo, Deus conhece cada um. E a nossa oração, amados, seja qual for a circunstância da nossa vida, deve ser sempre aquela que nós aprendemos com Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Porque a vontade de Deus vai ser sempre boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. Então, amados, aprendamos em primeiro lugar com Sadraque, Mesaque e Abdenego. A fornalha ardente. Talvez você esteja passando na fornalha da aflição, passando por situação difícil, e esse fogo pode cada vez mais aumentar ainda, se tornar mais ardente. Ela vai mostrar os verdadeiros servos e as verdadeiras servas do Senhor, e estes não cederão a pressões que o mundo nos atormenta dia após dia. Mas em segundo lugar, vem a segunda lição: é que os verdadeiros servos e servas de Deus, eles caminham livremente com Jesus em toda e qualquer situação. Os verdadeiros servos caminham livremente com Jesus, seja em qualquer circunstância da sua vida. Amados irmãos, veja o que é que diz aí o versículo 19, né? Só para entendermos uma coisa interessante. Quando Sadraque, Mesaque e Abdenego respondem ao rei que não iria se prostrar, preferiam ser jogados na fornalha. Vejam o que é que diz o versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, ordenou que acendesse a fornalha. Quantas vezes mais? 7 vezes mais do que costumava. Dá para nós entendermos aqui porque ele mandou 7 vezes mais? 7 na Bíblia é perfeição. Deus iria apurar a vida de Sadraque, Mesaque e Abdenego mais ainda. O rei transtornado, com fúria, como diz o texto aqui, o aspecto do seu rosto, imagina aí, para intimidar.
E outra, ordenou a homens poderosos, versículo 20, que estavam no seu exército, que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e lançassem na fornalha de fogo ardente. E o versículo 21 diz: então esses homens foram atados com os seus mantos, olha, as suas túnicas, os seus chapéus e outras roupas foram lançados na fornalha de fogo sobremaneira acesa. Até os homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego foram tomados pelo fogo. Veja o que é que diz o versículo 22. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha que estava sobremaneira acesa. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Na mente do rei Nabucodonosor, pronto, se foi Sadraque, Mesaque e Abednego, essa é uma dor de cabeça a menos no meu reino. Mas se enganou. No versículo 23, continua: estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira. E no versículo 24, veja o que é que diz: então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: nós não lançamos 3 homens atados lá dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao do Filho dos deuses. Amados irmãos, a fornalha ardente, os crentes, os servos verdadeiros, servas verdadeiras, eles triunfam na aflição, porque eles caminham livremente em toda e qualquer situação. Eles caminham, continuam caminhando livremente com Jesus Cristo. É algo assustador, amados irmãos, nós trazemos à nossa mente essa cena. Imagina aí, 3 homens sendo lançados numa fornalha ardente. Isso é algo assustador. Sairiam dali o quê? Carbonizados. Mas o que é mais assustador, amados irmãos, não é o que a nossa mente pensa que iria acontecer, mas o que é mais assustador ali é ver 3, 4 homens caminhando livremente no meio do fogo, sem sofrerem dano algum, na companhia do 4º homem. O rei fica assustado. Ele nunca tinha visto algo semelhante. Isso pode ser assustador para quem não conhece esse Deus, mas para quem conhece esse Deus, isto é algo maravilhoso. O rei Nabucodonosor fica pasmado. Vê não somente os 3 amigos, mas um 4º homem misterioso caminhando lado a lado com eles, no meio do fogo da aflição, mas com uma diferença: eles, os homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não estão mais atados, não estão mais amarrados, não estão queimando, e a principal coisa, não estão sozinhos. Que coisa maravilhosa! Estão com o 4º homem. Quem é o 4º homem? Este homem é Jesus. Jesus, amados, devemos continuar fiéis, não cedermos às pressões do mundo. Jesus, ele anda conosco em meio às tribulações. E as tribulações que enfrentaremos não nos causará dano algum à nossa vida espiritual, mas antes nos fortalecerá cada vez mais. Ele nos livra
das nossas ataduras. Ele nos liberta da corrupção e todos os perigos que tentam nos prender e ficarmos parados, estagnados, sem caminharmos com Jesus. Veja que o rei, eles estão caminhando livremente, não estão mais amarrados, como aqueles homens de força que ele chamou para amarrar, amarra ele com força. Dê um nó aí para que eles nem se mexam. Mas diz que eles estavam caminhando livremente. Não tinha ataduras, não tinham mais roupa prendendo ele. E outra coisa, nem cheiro de fumaça ou de fogo sentia de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Nem os seus cabelos foram chamuscados pelo fogo. Esse aqui é um Deus maravilhoso. Esse aqui é um Deus que devemos servir. Esse é o Deus que nós devemos ser fiéis. Sabe por quê? Quando todos os recursos da terra acabarem, o livramento para as nossas vidas encontraremos no quarto homem, ainda que seja em meio à fornalha ardente. Amados irmãos, nós devemos ter uma certeza, que seja a situação, por mais adversa, que eu ou você, que somos servos e servas do Altíssimo, por mais que seja adversa a nossa situação, que estejamos enfrentando, Deus desce para estar conosco na hora da maior aflição. Se nós não crermos isso, a nossa fé, a nossa força é pequena. Ele é o Deus conosco nas provas, Ele é o Deus conosco nos vales, na dor, na solidão, na perseguição, na doença, no luto, na fornalha e até na hora da morte. Ele não nos desampara. Ele estará colado ali conosco, junto com cada um de nós. Ele é o quarto homem. Quando somos fiéis a Deus, Ele tem um encontro conosco lá na fornalha ardente. Só temos duas escolhas, assim como Sadraque, Mesaque e Abdenego tiveram. Ou ficamos fora da fornalha com Nabucodonosor, ou dentro da fornalha com o quarto homem, que é Jesus Cristo. Aí eu pergunto, de que lado nós estamos? Fora da fornalha, pegando atalhos, fugindo da fornalha? Continuamos com Nabucodonosor? Ou dentro da fornalha com o quarto homem, que é Jesus? Amados irmãos, não há fornalha ardente que possa destruir o verdadeiro povo de Deus. O quarto homem sempre virá ao encontro deste povo. Fiquemos firmes, glorifiquemos a esse Deus maravilhoso. O servo ou a serva fiel nunca estará sozinho ou sozinha. Jesus não nos deixa passar pela fornalha da aflição sozinhos. Ele está e continuará conosco. Eu pergunto a você que está me ouvindo: você tem certeza que em toda e qualquer circunstância o quarto homem está com você? A Bíblia diz: se nós o negarmos,
Ele não nos negará, porque Ele é fiel a si mesmo. Portanto, amados, em segundo lugar, os verdadeiros servos ou servas de Deus caminham livremente com Jesus. Terceiro, os verdadeiros servos e servas de Deus levam os ímpios a conhecerem o verdadeiro Deus. Os verdadeiros servos e servas de Deus levam os ímpios a conhecerem o verdadeiro Deus. Versículo 28 e o versículo 29 do texto. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, eu faço um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado e suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então, os verdadeiros servos de Deus e servas de Deus levam os ímpios a conhecerem o verdadeiro Deus. Podemos ver aqui, amados irmãos, um rei totalmente pagão, agora muda o seu decreto. Antes, quem deveria ser adorado, sob pena de ser castigado, era a estátua. Mas após o rei ver com seus próprios olhos quem é o verdadeiro Deus, ele muda o seu edito real e diz: qualquer um que blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego será castigado. Sua casa vai se tornar em monturo, porque não há Deus como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. E o que é que nós aprendemos aqui, amados irmãos? Quando nós, servos e servas de Deus, honramos a Deus, Ele honra a cada um de nós. Antes o rei Nabucodonosor intimidando Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mas depois que Sadraque, Mesaque e Abdenego honraram a Deus, o tom de voz para Sadraque, Mesaque e Abdenego do rei foi diferente. Versículo 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, e falou. Olha o tom de voz, como mudou. Versículo 26. Sadraque, Mesaque e Abdenego. O que é que eles dizem aí? Servos de Deus, do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Olha que diferença. O mesmo rei que decretou a morte deles, agora faz com que Sadraque, Mesaque e Abdenego prosperem no seu reino. Quando nós somos fiéis a Deus, o nome de Deus é exaltado. O mesmo rei que pensou que nenhum Deus poderia livrar aqueles 3 jovens, agora ele está bendizendo a Deus e reconhecendo que não há Deus que possa livrar como o rei de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Deus é glorificado e os servos de Deus são honrados. Isso nos ensina, amados irmãos. Quando a igreja, que somos nós, responde às pressões do mundo com uma fidelidade inegociável, Deus honra o seu nome e a igreja, os servos e servas de Deus, são honrados também por Deus. Quando não cedemos às pressões do mundo,
Deus é glorificado e Deus honra a sua igreja, que somos nós, o seu povo. E fica uma aplicação para a minha vida e para a sua vida aqui nesta noite. Como será que Deus vê a minha, a sua vida diante do mundo? Nós estamos levando outros a reconhecerem a Jesus como o único Deus, único e verdadeiro. Como é que está a minha vida diante desse Deus? Eu estou cedendo às pressões do mundo? Que testemunho eu estou dando? Eu estou negociando a minha fé, eu estou barganhando a minha fé, e os ímpios estão zombando. Ah, ele é crente, ele também faz. Como é que está a nossa postura diante de Deus? Temos levado pessoas a conhecerem a Jesus mesmo? Ou temos negociado, podemos dizer assim, os princípios irremovíveis da fé que Deus tem nos falado diretamente na sua palavra? E por isso que muitos ímpios, quando nós falamos de Jesus, não querem nem ouvir, devido à nossa postura, devido termos cedido a tantas pressões mundanas, e dizem, esse aí não faz diferença de mim, são todos iguais. Amados irmãos, e em último lugar, os verdadeiros servos e servas de Deus são honrados por Deus por sua fidelidade. O versículo 30: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Depois de passearem na fornalha da aflição, de serem duramente testados, de serem postos à prova, estes três venceram suas lutas, seus desafios, sem negociar com as trevas. Não cederam, não barganharam com Deus. E Deus fez com que eles prosperassem na província da Babilônia. E devemos entender uma coisa, amados irmãos: não há fórmula mágica para sermos prósperos espiritualmente diante de Deus. Não há ritual religioso que faça eu ou você progredirmos na nossa vida. Só há uma coisa: que seremos prósperos espiritualmente, é quando nós somos obedientes a Deus. Você pode fazer o que quiser, se você não for obediente a Deus, você não vai prosperar espiritualmente diante de Deus e diante dos homens. As pessoas ficam procurando fórmulas mágicas para serem prósperos espiritualmente. Não há fórmula mágica. O que a Bíblia ensina é obediência. Obedeça. Não queira administrar aquilo que você não pode administrar na sua vida. Deus é quem vai administrar a nossa vida quando nós somos obedientes. A palavra do Senhor nos diz que o homem que teme ao Senhor é que será abençoado. Está lá no Salmo 115, versículo 13. Aquele que teme ao Senhor, que respeita, que obedece ao Senhor, esse vai ser próspero. E o que é fiel ao Senhor é que será próspero. O Salmo 1, que nós aprendemos todos os domingos aqui, o ano passado, ele diz que ele vai ser o quê? Aquele que tem prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele vai ser como o quê? Como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que no devido tempo vai dar o seu fruto. E ainda diz esse salmo:
que Deus conhece o caminho dos ímpios, mas o caminho dos justos Ele também conhece. E tudo quanto Ele fizer será bem sucedido. Obediência. Queremos ser prósperos? Obediência. Não a pastor, não aos líderes da igreja, mas sermos obedientes à palavra de Deus. Amados irmãos, que possamos ser firmes, que não devemos ceder às pressões do mundo, que possamos experimentar os livramentos de Deus no nosso dia a dia, lado a lado com Jesus, e assim possamos testemunhar aos ímpios que Jesus protege, que Jesus livra, que Jesus liberta, que Jesus salva todo aquele que honra ao seu santo e bendito nome. E finalizo dizendo o seguinte: muitos homens de Deus já estiveram na fornalha. Abraão em Moriá, Jacó no val de Jaboque, José na prisão, Davi na caverna do Adulão, Daniel na cova dos leões, Pedro lá no cárcere, João na ilha de Patmos, tantos outros. Todos estes experimentaram também a presença consoladora e libertadora do quarto homem ao seu lado. O quarto homem sempre vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro quando os nossos recursos humanos acabam. Ele sempre está conosco. Ele caminha conosco no meio do fogo, no meio da dor, no meio da doença, no meio do abandono, no meio da solidão, no meio do luto, em qualquer circunstância. Quando o quarto homem nos faz sair da fornalha, até os nossos inimigos precisam reconhecer a majestade de Deus e dar glória ao seu nome. Deus nos honrará quando sairmos da fornalha. Saímos dela mais fortes e mais próximos de Deus. Não queira sair da fornalha antecipadamente. Qual é a fornalha que você está enfrentando? Não queira sair da fornalha antecipadamente. Deus vai lhe tirar da fornalha no tempo, na hora certa que Ele vê que é o melhor para as nossas vidas. Sabe por quê? Para que o nome dEle seja glorificado e os ímpios reconheçam que nós servimos a um Deus único e verdadeiro. Não servimos a um Deus morto. Que este pensamento nos faça pensar e afirmar o seguinte, amados: com a ajuda de Deus, eu me tornarei cada vez mais um verdadeiro cristão. Com a ajuda de Deus, se tiver de passar pelo fogo, mais e mais estarei ardendo no amor de Jesus Cristo. E direi ao Senhor: seja glorificado, Senhor, o teu nome, por arrebatar-me como um tição da fornalha de Satanás. Amados irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê ânimo, coragem, que possamos ser verdadeiros servos, verdadeiras servas de Deus, não cedendo às pressões do mundo. Que possamos experimentar, caminhar diariamente com o quarto homem, dia após dia, em nossas vidas. Que possamos, através do nosso testemunho, como servos, como servas do Altíssimo,
levarmos os ímpios a reconhecerem o único Deus vivo e verdadeiro. E que, se Ele quiser nos fazer próspero, seja feita a vontade dEle em nossas vidas. Que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo com a sua santa e bendita palavra. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém.